Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse momento. Quero ler em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: carta aos Colossenses capítulo 4, versículo 2: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Bom, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Colossenses, ele traz várias orientações extremamente importantes, interessantes e necessárias para que os cristãos, né, daquela região de Colosso crescesse na graça, no conhecimento, adquirisse a maturidade espiritual, né, e essas orientações valem para os nossos dias, né, nós que servimos a Deus. E aqui ele exorta a oração e a sabedoria. Então, hoje, né, e sempre foi extremamente necessário o cristão ter comunhão com Deus. E a oração é uma das principais formas do cristão estar, né, na presença de Deus, estar adorando a Deus. Ah, mas Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Por que eu tenho que orar? Porque a oração, ela nos conecta com Deus e nos faz ter comunhão com Ele. Então, a Bíblia sempre diz para nós perseverarmos em oração, né? Então, todos os homens que serviram a Deus, os servos de Deus, os grandes homens da Bíblia Sagrada, eles tinham uma vida de oração. Então, todo cristão que não se esforça, né, essa perseverança na oração é algo que exige de nós uma continuidade, né? E isso não é algo tão fácil. Aí ele diz, velando nela com ação de graças, né? E a gente deve sempre, em tudo, agradecer a Deus, em tudo, louvar a Deus. Ele escreveu aos Tessalonicenses quase a mesma coisa. Ele diz, né, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Eu achei interessante só uma outra versão aqui, a versão, acho que é internacional, que traz um pouquinho diferente. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Então, aqui, né, ele fala de estar sempre alerta. E isso é a vigilância, né, velando nela com ação de graça. Então, se nós descuidarmos da nossa vida de oração, nós vamos ter grandes problemas. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela pode voltar a querer dominar a nossa vida. Então, é importante que nós estejamos em Cristo e vivendo sempre em oração, perseverando em oração, né? Entregando a Deus, levando a Deus todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, as nossas dores, né? E vigiando sempre, sempre alerta, né? Orando, vigiando, né? E sempre dando graças a Deus, agradecendo a Deus por tudo, né? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Então, nós que servimos a Deus, que cremos em Jesus, nós precisamos ter seguir essa orientação do apóstolo Paulo. Ele continua dizendo aqui, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, né? E ali ele teve tempo de parar daquela correria, né, de uma cidade, de outra, de trabalho e tudo. E o que ele fala aqui, ó, ele pede oração para os irmãos de Colossos, né, para que Deus usasse ele de uma forma maravilhosa. Olha aqui, ó, para que Deus nos abra a porta da palavra. Ele sabia que ele tinha o dom da palavra, mas a palavra não era dele, a palavra era de Deus. Então ele pedia oração para que mesmo ele, ó, estando preso, né, fisicamente,
ele estava, né, fazendo a obra de Deus. Então, mesmo onde nós estivermos, né, nós precisamos cumprir o nosso chamado, para que o manifeste como me convém falar. Então, e ele foi extremamente importante, né? O ministério do apóstolo Paulo, tudo que ele escreveu, extremamente edificante para os nossos dias, né? E a importância dele, de Deus ter usado, escolhido ele, uma pessoa extremamente capacitada, inteligente, e ousada também, né? Assim, depois que ele se converteu, ele usou tudo aquilo que ele tinha, né, para agradar a Deus, para viver no centro da vontade de Deus, e ele é um exemplo para nós, né? Não de perseguição, antes dele se converter, mas depois que ele se dedica à obra de Deus de forma exemplar. Andar, e aí ele fala da sabedoria agora. Eu vou finalizar os 2 versículos que tem aqui. Diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, nós precisamos entender que essas pessoas que não servem a Deus, que não adoram a Deus, elas estão de fora, nós precisamos ser sábios com essas pessoas. Porque em 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus deste século, Deus com D minúsculo, está falando de Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória de Deus. Então essas pessoas estão mortas espirituais, estão cegas espirituais, e nós precisamos ter sabedoria, porque às vezes elas podem nos ofender, porque são, né, pessoas dominadas pela carne, tem inveja, né? Não são todas pessoas que têm a presença do Espírito Santo, a graça de Deus na vida dele. Talvez podem ser pessoas influentes, mas são naturais, né? Então nós precisamos andar com sabedoria, remindo o tempo, aproveitando todo o tempo que a gente tem, né, para falar do amor de Cristo. E aí ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Existem várias pessoas que são muito religiosas, né? Por ele estar na igreja, ele acha que ele é melhor que os outros e ele tem que ficar ofendendo as pessoas. Olha aqui, a Bíblia nos orienta a agir, a ter uma palavra agradável, né? Então, por isso que nós precisamos falar do amor de Jesus, falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, né? Mas com sabedoria. Não é toda hora que a gente vai ficar ali incomodando as pessoas, às vezes, né, irritando as pessoas. Isso não, a gente tem que ter sabedoria para falar no momento certo, para agir no momento certo. E se nós seguirmos essas orientações, Deus sempre vai nos abençoar. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.